estamos aqui com Nina Manfroy, pesquisadora da aula Memória da Conscienciologia, que vai contar um pouco pra gente sobre o contexto aí da obra Cristo Espera por Ti. Olá, Nina, tudo bem? Tudo bom, Raíssa? Tudo certo. Nina, em que contexto a obra foi escrita e de que assunto ela trata? A obra Cristo Espera por Ti é uma pangrafia, ela foi recebida pelo professor Valdo Vieira e ela foi transmitida pela Consciex, pelo espírito de Honoré de Balzac. Ela foi escrita em 1964, publicada em 1965 e ela conta uma história real que ocorreu no século XIX, na França, em Carcassonne. Excelente. E qual que é a importância dessa obra para o conhecimento, para a pesquisa aí conscienciológica? O principal objetivo da gente estudar essa obra é a profilaxia do fracasso. Então, no momento que a gente estuda a obra e analisa os erros dos personagens, a gente se espelha neles e procura não errar aquilo que eles erraram. Então, cada personagem tem um traço específico, seja uma qualidade ou um defeito. O importante é observar o defeito desse personagem, justamente por causa da profilaxia do fracasso, né? A gente evitar os erros, não incorrer nos mesmos erros. E as pessoas costumam dizer, a história se repete. Raíssa, a história não se repete. O que se repete são os fatos em função da consciência incorrer nos mesmos erros, vida após a vida. Então, esse livro ele nos mostra as características e o temperamento que nós levamos vida após a vida. Nós temos ali personalidades consecutivas, por exemplo, o Gilles, o René, é uma personalidade consecutiva, a gente observa que ele leva traços conscienciais de uma vida para outra. Temos também a Charlotte, que é a personagem principal, no livro ela é uma consciex, né? Ela está na condição de consciex, e nós somos consciex. E ela conversa com Zéfiro. A partir dali é que desencadeia toda a história, todo o romance. E ela é uma personalidade consecutiva também. No intrafísico, ela é a Carla Sebastianini e a Rossellani. Então, a gente observa esses personagens. Então, essa tríplice personalidade, vamos dizer assim, né? Tríplice personalidade não dá para dizer, mas essa tríplice consecução de vidas. Então a gente consegue observar. Esse é o aprendizado dessa obra, diminuir os nossos erros a partir do estudo e análise do erro dos outros. Olha, excelente, um grande aprendizado aí, com certeza. Qual que é a importância, o porquê transmitir essa obra, né, fazer uma releitura dela para a história em quadrinhos? Por que história em quadrinhos? A história em quadrinhos ela é só uma parcela desse projeto de comunicação Cristo Espera por Ti, Balzac. O professor Valdo Vieira, ele foi uma solicitação que ele fez à professora Malu Balona de transformar a obra Cristo Espera por Ti em imagem. Por quê? Porque o professor Valdo diz que no momento que a gente olha as imagens, a imagem fala mais do que as palavras. E essas imagens a gente ia poder entender melhor esse enredo. Entendendo o enredo, nós iríamos entender mais ao grupo em que nós estamos inseridos. Então, o projeto ele vai começar com a história em quadrinho, né? Mas ele é um projeto que ele inclui aqui, ó, animação, série de TV e ainda um longa-metragem. Então, a gente está só no início desse projeto. Nós estamos com a pré-venda dessa história em quadrinho para poder fazer a entrega de 500 exemplares príncipes, né? Que vai ser uma edição especial, capa dura, tamanho diferenciado, para ser entregue até o final do ano. É uma forma de escrever mais descritiva, é como se fosse fazer uma comparação de um filme da década de 70, com quadros longos, muita fala, e um filme atual. Então a gente tinha uma questão de narrativa e de linguagem que precisava ser adaptado para o momento atual, que foi um grande desafio. E outro desafio foi encontrar essa equipe que conseguisse ler este livro e ver aquilo de uma forma bacana, uma forma moderna, uma forma que pudesse falar com diversos públicos. E eu acho que a gente conseguiu atingir isso com as senhas de Charlotte. Quando a gente pensa numa narrativa transmídia, a gente pensa num universo, né? Um universo, seja de espaço da obra, onde ela vai se situar, seja no grupo de personagens. O que acontece a gente parte de uma obra que ela é base, um conteúdo base, que ela se desmembra em várias outras histórias. Então, quando a gente pensou na narrativa, a gente já construiu um projeto de 5 anos. Onde ele começa com a história em quadrinhos e ele termina com o filme de longa-metragem.
Então, lógico, quando a gente está falando de uma estrutura, de um planejamento, a gente tem uma série de contrafluxos, né, que a gente não imagina, né? Mas o próximo passo é o quê? É a gente começar a entender que aqueles personagens, eles têm vida, né? Eles não são só o que estava no livro. Já a história em quadrinhos já vem com outras histórias, né? Vem com as histórias do grupo que ajudou o professor Valdo a fazer a pangrafia, que é o enumerador, o transmentor, a própria monja, né? A gente vem com a história do professor Valdo no passado, então que a gente já está abrindo esse universo, e quando a gente vem com o próximo passo, que são 5 spin-offs desses personagens, 5 pequenas animações, a gente vem levando elas já para outro lugar, outras histórias. Então esse é o próximo passo, e a gente deve estar aí em 2018 com essas animações. E o cinema, provavelmente daqui a uns 4 anos, a gente está começando a produzir o filme. O livro, né? O livro é uma coisa. O livro você tem um monte de palavra escrita que o leitor ele cria a história dentro da cabeça dele. Numa história em quadrinhos, não. Numa história em quadrinhos você é amparado pela imagem. Na verdade, uma história em quadrinhos é basicamente narrativa visual. Então, quando você vai fazer uma adaptação de uma história, quando você cria do zero já é complicado. Quando você vai fazer uma adaptação de uma história que já existe, e pior, existe em uma outra mídia, existe na literatura, aí o desafio é maior ainda, porque você tem que saber escolher os momentos. Na verdade, você tem que saber como contar aquela história de uma outra maneira. Então, esse foi um ponto que foi bastante trabalhoso. O que pegar? Que momento congelar? Que momento que eu pego do livro, né? Que momento que eu pego do livro e jogo para o leitor? Porque o que acontece? O leitor tem 2 quadros. Entre um quadro e outro, acontece um monte de coisa na cabeça dele. Entre um quadro e outro não tem a imagem. Entre um quadro e outro, é ele que faz a ação. É ele que liga esse quadro com o outro. Então, é ele que cria tudo isso na cabeça dele. Então, quais quadros trazer? O que trazer para a história, mantendo a integridade da história? Esse é o grande desafio de qualquer adaptação. Numa adaptação, como Cristo Espera por Ti, eu acho que foi amplificado, porque é o que a gente estava conversando hoje, durante todo o dia, durante todo o evento, né? A responsabilidade é grande. A responsabilidade é grande, tem muita gente olhando, tem muita gente aqui e lá. Né? Então, foi muito, muito divertido fazer, na verdade. Uma obra completamente diferente, porque a gente precisa ser muito fiel ao material que eles estão desenvolvendo, tanta questão de cor, do conceito e tudo mais. Então, o papel que a gente vai definir para a obra é muito importante, o tipo de capa, o tipo de acabamento, a textura, né, de como vai ser essa experiência do leitor. Então, é um trabalho que envolve muito detalhe nessa questão da produção gráfica, né, e das definições em geral da obra. Esses aspectos extrafísicos que permeia a obra, né, do Cristo Espera por Ti e a HQ da Saint Charlotte, já era algo que eu já vinha fazendo nos meus quadrinhos, já era meio que uma marca dos meus quadrinhos há muito tempo, entendeu? Não tão diretamente e talvez não tão explicitamente como é o caso da Saint Charlotte, onde você tem 2 personagens num plano extrafísico que saem desse plano e vão vivenciar uma história passada 100 e poucos anos. Então, assim, é bem claro isso, né? Mas já era meio comum no meu trabalho isso, e a coisa se solidificou, vamos dizer assim, no caso do Cristo, né? do Saint Charlotte. Agora, é muito curioso você, por mais que eu tenha as minhas próprias experiências, vamos dizer assim, pessoais, o que foi muito interessante é o próprio pessoal da Conscienciologia que está atrás do projeto e está coordenando esse projeto, dar liberdade para você entrar no campo imagético da coisa, que às vezes nem condiz tanto com o que é, mas existe algo ali que, vamos dizer assim, tem um cheiro, né? Então, assim, é interessante você trabalhar com essa possibilidade. O elemento de ficção científica, que é essa questão científica que permeia a Conscienciologia, e você trabalhar essa narrativa como se fosse uma história, uma HQ de ficção científica. Então, é desafiador, porque você trabalhar com o campo
real da conscienciologia, da pesquisa da conscienciologia, e o campo ficcional, porque antes de tudo você está fazendo uma obra de entretenimento. Então você tem que criar algo ali, visualmente falando, que o leitor não conhecedor da conscienciologia, que vai ler uma obra, uma aventura de ficção, aquilo chame a atenção nele. Mostrar elementos parapsicoteca, entendeu? Planos extrafísicos ali, tem que ter um elemento que vai atrair o leitor comum, né? Então, é um desafio gostoso, digamos assim.